Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Se informa também sobre futebol, porque hoje, minha gente, tem amistoso da seleção brasileira, quase chegando na Copa do Mundo. Claro, transmissão, cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes. Brasil e Gana, duas seleções que estão na Copa. 3h30 da tarde, 3 horas, a gente abre a jornada esportiva. O Ulisses Costa vai contar tudo pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. E o Lucas Herrero tá de volta aqui na nossa programação para falar mais sobre esse jogo com um convidado especial, né, Lucas? Sim, Thaís, faltam 6 horas pro início da transmissão Bandeirantes para Brasil e Gana, o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, antes do Mundial do Catar, faltando 58 dias então pro início dessa competição tão importante que prende os ouvintes colados com os ouvidos no rádio, com certeza aqui na RB, e é pra França que nós vamos mais uma vez, além da Sônia Blota, que segue conosco como sempre aqui no Jornal. Gente, Fernando Fernandes tá nos arredores do estádio, o Stade Océan, que fica em Le Havre, na França, e vai chegar pra gente aqui com mais informações da seleção brasileira. O país aí, a França, respira o Brasil? Respira a seleção brasileira, Fernandinho? Olá, bom dia para você, Herrero, Thaís, Pedro, enfim, todos que nos acompanham. Pelo menos aqui a cidade de Le Havre, sim. Em Paris também, casa cheia para o jogo contra a Tunísia, outra equipe classificada para a Copa do Mundo. Mas, ó, eu estou num ambiente fechado agora porque começou a chover. Há cerca de 25 minutos atrás começou a chover. Você está na Normandia, é normal. Ô, Sônia, você tá aí também? Tudo bom, querido? Bom dia pra você. Ótimo dia, Fernandinho. Do nada começou a chover, o negócio caiu, tive que sair da rua, a gente estava ali na Marina, tive que me proteger aqui para não complicar, porque ainda, o dia vai ser longo, né? A seleção brasileira tá pronta, tá preparada, com o Militão na lateral direita, um time muito ofensivo, com Rafinha, Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Paquetá, Casimiro. Enfim, mas o que chamou a atenção ontem, minha gente, foi no treino. Vocês lembram que na terça-feira o Tite fez um elogio rasgado para o Neymar, falou até um palavrão. E ontem, enquanto ele não chegou para o jornalista, falou que queria dar uma declaração, ele ficava ciscando ali, dando em volta da gente antes de começar o treino. Eu queria dizer que eu pedi desculpas, eu falei um palavrão ontem, falou, mas estava num contexto, Tite, uma coisa assim, né? É inadequado falar palavrão, mas dentro daquele contexto que a gente estava na entrevista, na verdade virou um bate-papo. Ele acabou pedindo desculpa, falou, tenho 2 netinhos, eu falei um palavrão e o contexto é muito maior, eu sou um educador e tal. É a personalidade do Tite, mas ele está muito tranquilo, muito seguro, muito confiante. Enquanto ele não pediu desculpas, eu até brinquei, falei, você não dormiu direito? Falei, pô, Fernando, fiquei pensando nisso, uma canseira danada. É o Tite, cara, é uma figura humana sensacional, um cara muito bacana. E isso reflete também o estado de espírito da seleção brasileira, que vive um momento de confiança, de segurança, com a chegada de novos jogadores, voando num momento muito especial. Eu acho que essa combinação de experiência com juventude vai dar muito certo. Por falar em experiência, o Thiago Silva, hoje que é titular, vai completar 108 jogos com a camisa da seleção e ele passa a se tornar, na história do nosso time, o zagueiro que mais vestiu a verde e amarela em todos os tempos, defendendo o nosso país, gente. Muito bem. Fernandinho Fernandes, ao vivo, direto da França, aqui na Rádio Bandeirantes. Deixa eu te perguntar um negócio. Gana é um bom adversário para o Brasil nessa reta de preparação para a Copa do Mundo? Eu te pergunto isso porque para o torcedor leigo, Fernando, às vezes fica a impressão de que o Brasil deveria enfrentar uma seleção mais forte, com mais peso de camisa. Mas na avaliação que é feita aí por quem entende do esporte, e você, sem sombra de dúvida, é um dos grandes profissionais dessa área no Brasil. Você acha que é uma boa experiência para a gente testar o time do Tite, encontrar as falhas e acertar a equipe para a Copa do Catar? Esse assunto foi abordado até na entrevista coletiva do Tite e uma situação ficou bem clara. É lógico que você jogar contra uma Espanha, contra uma Alemanha, contra uma própria França é muito mais midiático. Mas se você pegar a seleção de Gana, os principais jogadores desse time atuam em grandes times da Europa, são titulares. A Tunísia, que o Brasil vai pegar em Paris na terça-feira, não tem tanta força assim também, mas está classificado para o Mundial.
Então são equipes que conseguiram o seu lugar na Copa do Mundo, mas mediaticamente o nome não é tão forte, mas sempre enfrentar equipes africanas em Copa do Mundo sempre foi um negócio muito complicado para o Brasil. E o argumento do Tite para tentar refutar essa tese desse descontentamento com o possível nível de adversários é que a maioria dos nossos jogadores, 90% do nosso time que deve ir para a Copa do Mundo, atua na Europa. Estão acostumados a se enfrentar, eles conhecem jogadores europeus, então não é novidade. E a mesma facilidade os europeus têm quando enfrentam os times brasileiros. A gente não joga só com seleção europeia, não pega sul-americana, não pega africana, enfim. Eu acho que passou um pouco essa fase de jogar com o nome. Lógico que a seleção de Gana vai ganhar a Copa do Mundo, muito difícil, mas ela pode eliminar alguém e pode criar problema quando cruza um caminho do Brasil, enfim. Eu acho que são bons testes, porque a escola africana é de força, velocidade, e agora com jogadores experientes, jogando em grandes clubes da Europa, estão mais fortalecidos. Não deixa de ser um teste válido, muito importante nessa reta final de Copa do Mundo de preparação para a gente chegar com tudo no Catar. O Fernandinho falou sobre eliminar alguma seleção, sobre Gana conseguir passar para a próxima fase. Se essa seleção africana avançar para as oitavas de final, ou elimina Portugal ou Uruguai. Essa seleção Gana está no grupo H com Portugal, Uruguai e também a Coreia do Sul. Então, podemos ter, caso Gana passe na segunda colocação e o Brasil passe em primeiro, um confronto entre Brasil e Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo. Por isso que é importante também enfrentar a seleção de Gana, que nas eliminatórias africanas passou pela Nigéria, que é uma seleção tradicionalíssima nas eliminatórias da África e tem como principal atleta um jogador que nunca atuou por Gana, o Iñaki Williams, que joga no Athletic Bilbao da Espanha. Ele tem um recorde do maior número de jogos consecutivos no Campeonato Espanhol. Ele ficou 6 anos sem perder uma só partida, jogando todos os jogos pelo Athletic Bilbao. E ele tinha a possibilidade de escolher a seleção de Gana ou a seleção espanhola. E justamente para retornar às raízes africanas dos pais dele, ele escolheu jogar por Gana justamente nessa partida contra o Brasil e também na preparação para a Copa do Mundo. Ele estava na barriga da mãe, o Iñaki Williams estava na barriga da mãe quando os pais dele cruzaram o deserto do Saara e foram para a Espanha para tentar uma vida melhor naquele continente em que a gente tinha guerras consecutivas por busca de território, né? O Iñaki Williams, espanhol, agora vai defender a seleção dos pais, imagina a seleção a fome de Gana. dessa criança, então. Para nascer, ele já teve que batalhar muito. Imagine a fome dele agora para jogar futebol, para enfrentar o Brasil. O futebol é uma questão de sobrevivência em muitas situações. É interessante como as histórias se entrelaçam, e o futebol é um esporte de superação, e essa possibilidade em combinação, sempre a gente pensando que o Brasil vai ficar em primeiro no grupo, possibilidade de enfrentar a Gana mais uma vez, num momento já decisivo, eliminatório, enfim. Não dá para bobear. A Copa do Mundo é aquela coisa interessante. A gente sabe como começa, mas não tem a menor ideia como vai terminar. E a Copa do Mundo tá chegando. Quantos dias faltam, Herrero? Você que faz a contagem regressiva? 58, Thaís. Menos de 2 meses. Ele já tá com a mala arrumada, já faz 2 meses, cara. Já deixou tudo pronto. Ele dá uma checada toda vez por semana. Não esqueci nenhuma meia. E mesmo no inverno, viu, Fernandinho? Blusa. A mãe fala, leva a blusa, filho. E mesmo no inverno é quente, viu? Tem que se preparar lá pro Catar. Olha, é quente de dia e frio à noite no deserto. Então hoje a gente tem esse esquenta para a Copa do Mundo do Catar, 3h30 da tarde, Brasil e Gana. Claro, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, mais um show de transmissão com o Ulisses Costa. E aí eu já divido com os ouvintes, é claro, que a Rádio Bandeirantes terá uma grande equipe durante a Copa do Mundo no Catar, com repórteres, comentaristas, apresentadores, locutores no Catar e muita gente boa também aqui fazendo a análise. É um show de transmissão, como sempre. É uma preparação que começa anos antes. O Fernandinho sabe, não é? A gente começa a fazer a preparação da cobertura da Copa com muita antecedência e à medida em que o evento vai se aproximando, isso vai ficando cada vez mais presente aqui no dia a dia. É por isso que a gente faz esse convite especial para você acompanhar esse jogo hoje conosco, né, Fernandinho? É igual a seleção brasileira, a gente tem eliminatória, tem amistoso. Mas só tem craque, isso eu garanto. Chegamos com... boa, Sônia, a convocação é bem feita. Não é? Bom trabalho aí, Fernandinho. Obrigado, hein? Obrigado, um abraço a todos. Não esquece a blusa, Herrero. Pode deixar, Fernandinho, tá na bolsa. Aliás, por falar em Copa do Mundo... Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.